Fala pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, um Feliz Natal a todos, atrasado, mas o que vale é a intenção, né? A gente está aí nessa semaninha, aquela semana, de certa forma, meio corrida, meio parada entre o Natal e o Ano Novo, mas, logicamente, que vai ter vídeo, vai ter aula, e a gente segue aí com a nossa aula sobre o Bootstrap 5. Só relembrando rapidinho com vocês que na aula passada nós vimos a questão dos formulários, tá? Até está aqui dentro do nosso conteúdo, do nosso cronograma. Tivemos uma visão geral sobre formulários, form control, select, checks, radios e suites. E na aula de hoje a gente continua com a parte de formulários também com uma abordagem bem interessante, que são dois conteúdos bem legais e que eu acho que é um diferencial da Bootstrap, que é a parte de input group e os floating labels, ok? Então, antes de mais nada, não esquece de se inscrever ali no canal, de curtir o vídeo para poder ficar por dentro das novidades. Tá? Que a tendência é sempre a gente estar lançando aí um, dois vídeos por semana, conforme for tendo disponibilidade e pedidos de conteúdo também. Não esquece de comentar e pedir conteúdo que a gente acaba produzindo alguma coisa para poder divulgar aqui no canal também, ok? Então, continuando de onde nós paramos, pessoal, eu já tenho aqui nosso código sempre está disponível no GitHub, fica descrito ali na descrição do vídeo, ali embaixo tem o link para vocês poderem baixar os códigos que eu estou produzindo e dos outros vídeos também, ok? Eu já deixei criado um aula 04, que é onde a gente vai ser o nosso ponto de partida. Esse aula 04 ele já está com a inclusão do CSS da Bootstrap, já está com a inclusão do JavaScript da nossa Bootstrap, e a gente já parte direto para o nosso conteúdo mesmo, que é essa questão ali dos input groups, ok? Em primeiro lugar, o que é input group? Input group não é uma coisa nativa do HTML e do CSS, tá? Ele é simplesmente ele é uma abordagem que a Bootstrap utiliza bastante, que eu acho que é uma experiência muito legal, que ele tende a fazer com vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos abrir a documentação da Bootstrap. Docs, formulários. A gente está aqui dentro dessa parte de formulários, tá, pessoal? E nós temos aqui os input groups. E ele dá essa experiência que vocês estão vendo aqui. Então, vocês conseguem criar essa espécie. Deixa eu ver se eu der um zoom aqui, se não facilita a nossa vida. Vocês conseguem criar um elemento que ele fica grudado dentro do campo do formulário de vocês. E esse elemento, na verdade, ele tem uma harmonia na hora de fazer junção, mas as bordas, as extremidades do nosso componente, do nosso grupo de inputs, elas continuam arredondadas. Então parece ser uma coisa só. Tá? Na Bootstrap 3, era possível utilizar um grupo desse, um em cada extremidade, ou colocar um no início ou um no final dos nossos input groups. Tá? Aqui já não, aqui a gente consegue dar uma experiência diferente, consegue utilizar com text area, nós conseguimos utilizar um input com texto, com outro input, fazer essa emenda desses componentes. Nós conseguimos, que nós vamos ver, colocar botões, tá? E vocês conseguem dar experiências mais avançadas ainda colocando drop-downs e assim por diante, ok? Mas basicamente, o que eu preciso para esse cara poder funcionar? Vamos lá. Aqui dentro do meu arquivo do nosso aula 04.html, ok? Eu vou começar criando a minha tagzinha de form, que não vai apontar para lugar nenhum. Eu não preciso de nenhum seletor em volta dela, só estou seguindo a semântica de ter o meu formulário. E aqui nós vamos colocar o input. Pessoal, lembrem que aquilo que eu falei para vocês, eu estou usando os atalhos do Emmet, tá? É input, type, text, placeholder, size, aquilo tudo que a gente aprendeu no HTML. Mas aqui eu posso atalhar colocando input, dois pontos, text. Isso daqui tem os atalhos na internet, quem quiser aprender para poder agilizar a escrita do código, tá bom? Ponto, form, hífen control. O que eu estou criando? Um input do tipo texto com class form control. Pimba, aqui, certo? O name desse cara, o name eu vou deixar sem name, sem ID por enquanto. Vamos só deixar montando o nosso componente, olha lá. Ó. Gerou nosso componente com as características da Bootstrap, certo? Depois disso, o que eu preciso? Depois ou antes, depende do local que eu quero colocar. Tá? Eu vou precisar, dentro desse nosso cara, no nosso elemento, a gente precisa colocar um texto. Tá? Se eu quiser colocar um texto para ter aquele layout que nós estávamos vendo ali. Ponto, input, group, text. Pode ser uma div, pode ser um span. Eu vou colocar um arroba aqui dentro. Então, observe o primeiro detalhe. Por que eu estou fazendo assim? Eu estou fazendo um formato inverso para a gente ver o que está acontecendo, para depois o que acontece depois, como é que ele é construído. Vocês podem ver que o class input group text ele criou algo muito parecido com o input, que não é um input, é um texto, tá? Textual.
E ele tem a mesma formatação, bordas arredondadas nos 4 cantos. Aqui, pessoal, a gente faz o conceito de enrolar, de abraçar, um wrapper. Tá? E esse nosso wrapper que vai envolver esse cara vai ser um input hífen group. Enter. Aqui fechou a div, vejam bem, a div vai abraçar esses nossos dois elementos aqui. Assim. E tá lá. Deixa eu voltar para cá. Está aqui o nosso grupo, agrupamento. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar que aqui do lado vai ser o e-mail, eu posso colocar nesse input placeholder e-mail. Olha lá. Então, a pessoa, quando ela vai fazer aquele arrobinha ali, é só uma questão de usabilidade para poder dizer para ela que aquilo ali é um endereço de e-mail que ela tem que colocar. Se fosse algum valor numérico, a gente poderia trocar a experiência que tinha lá da Bootstrap 3, botar um cifrão e diz que esse campo. Por isso que eu não dei aí Disney Names, né, pessoal? A gente só está simulando. Então, aqui poderia ser o valor do salário. Ó, nós deveríamos colocar aqui dentro. Tá? Bem legal, eu não me preocupo com nada de CSS, só coloco o wrapper do input group text e form control, é o que eu preciso. Ok? Primeiro exemplo? Perfeito, né? Então vou deixar esse cara assim. Vamos colocar um name, não precisa, né, pessoal? Precisaria se eu estivesse fazendo a implementação real, salário. O ID eu vou deixar sem ID, que eu não preciso, não estou com label nenhuma, então ele fica dessa forma aqui para nós. Segunda possibilidade, como eu falei para vocês, vamos criar agora, já vamos direto pelo nosso wrapper, eu preciso envolver esse nosso cara de algum jeito aqui. Input group, lá. E agora eu quero fazer diferente. Imagine que eu estou criando alguma coisa para ter o endereço de e-mail, que vai ter que ter meu nome do e-mail anterior, né, meu endereço, arroba o meu domínio. Tá? Digamos que fosse um formulário nesse estilo, eu quisesse colocar alguma coisa no meio. Isso não era possível antes, agora é. Eu vou ter o meu input, tá? Input text aqui, ponto form control, tá? Foi. Vou dar um BRzinho aqui, pessoal, BR clássico aqui, para uma quebra. Aqui no meio eu vou ter um input group text. Aqui eu vou botar um arroba. Ah, tá no final. Se eu botar no final, ele vai ficar lá no final. Né? No início, ficar no início e no final ele vai para a ponta, lá para a extremidade da ponta. E aqui eu vou ter um outro input também, do tipo text, form control, que vai ser, por exemplo, o meu domínio. Então aqui a gente pode botar um placeholder, vai chamar de usuário, Cícero Feijó, placeholder domínio. Olha lá, usuário arroba domínio. Tá? Então isso é mais uma estratégia interessante que vocês podem colocar utilizando esse tipo de abordagem aqui. Ok? Mais uma. Opa, BR. Tá? Mesma coisa, agora eu vou copiar, tá, pessoal? Vou fazer diferente. Ó. Copiar esses caras aqui. Mesma abordagem que a gente teve antes. Opa, aqui fecha o div aqui. Lá, usuário arroba. Só que ao invés de pegar e utilizar esse text, group text aqui, eu vou colocar um button. Button com class btn, com class btn primary. E eu vou colocar um enviar. Ah, o enviar. Enviar. Olha lá. Tá? Então o que, que acontece? Ele agrupa, está dentro do input group, colocou os componentes que vocês têm lá de formulário, ele automaticamente vai colocar esses caras para você. Pode ser no início, pode ser no final, pode estar entre esses componentes. Posso ter um botão no meio de dois componentes, tipo type text, por exemplo. Certo? Se eu quiser colocar aquele input group text no início, eu posso? Pode, pessoal. Pode colocar aqui. A gente está falando de usuário, né? Eu vou colocar, vou deixar o arrobinha aqui, qualquer outra coisa que fosse, qualquer outro caractere. Tá lá, ó. Então ele abraça e faz a emenda desses campos aqui para você. Vou colocar aqui meu btn primary para um btn warning. Vai? Vai. Legal, né?
Seria com CSS seria mais chato de fazer. Ah, dá, Cícero, dá para fazer de várias formas com CSS, né? Mas desse jeito aqui está tudo abstraído, já está direto dentro, é implementado pela nossa Bootstrap. Agora uma coisa interessante, pessoal, vou dar uma mexida nesses caras que você tem aqui, os tamanhos. Tá? Aqueles tamanhos que vocês viram nos outros vídeos que a gente tem lá, o small, nós temos o default e nós temos o large, isso também está presente dentro do nosso input group. Okay? O que, que eu preciso fazer? Eu só preciso passar, logicamente, os valores que eu quero lá na classe de wrapper, no cara que está abraçando esses elementos. Então dá uma olhada comigo aqui. Ó. O primeiro input group que nós fizemos, esse daqui, do salário. Tá? Se eu quisesse que ele ficasse um pouquinho mais fininho, input group SM. Ó, ele já encolhe o tamanho de todos os componentes que tem ali dentro para você. Tá? O do meio é o input group default. Eu não preciso falar nada, não preciso colocar nada para ele. É default, é padrão. E esse último aqui, se eu quisesse deixar ele um pouco mais, com um tamanho um pouco mais avantajado em relação aos outros aqui, input group LG de large. Ó, vai dar uma engordadinha para nós. Lembrando que eu estou com zoom aqui no meu browser, né, pessoal? Tamanho real aqui, estou com 125%, seria alguma coisa assim. Experiência final do usuário. Então nós temos ali o small, o default e o large. Já ajusta automaticamente os componentes ali para vocês. Certo? Só para dar uma passada, como eu falei para vocês, a gente está vendo as coisas principais do que nós temos aqui dentro, tá, pessoal? Vocês conseguem aplicar essa mesma abordagem dentro de um text area. Tá? Então, em vez de colocar um input type text, se eu colocar um text area, como tem aqui dentro do exemplo da Bootstrap, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar, nós enxergarmos. Ó, aqui ele colocou um input group text e um text area com form control. Aqui, ó, ele deu essa experiência aqui para vocês. Se eu tiver que escrever, ele vai colocar esse cara aqui para nós, tá? Em cima do nosso text area. E também ó, tem uns exemplos aqui que ele está fazendo @example.com, @username e assim por diante. Tá? Aqui dentro do site da Bootstrap vocês encontram outros tipos de exemplos com drop-downs, vocês encontram exemplos com checkbox, com radio buttons, mas o que nos interessa aqui é entender a abordagem e o resto é por conta de vocês, vocês que vão juntar os componentes. Eu sempre digo, é uma bola de neve, mas é uma bola de neve no sentido bom da coisa, né? Porque daí vocês vão agrupando, vão pegando uma coisa e outra e vão misturando, e a Bootstrap vai dando essa possibilidade dessa experiência aí para vocês. Ok? Vou tirar o zoom aqui só para voltar meu menuzinho lá. Então, feito o nosso cara aqui dos inputs groups, caras aqui, tá? Ok, finished. Floating labels, pessoal. Floating labels, ela lembra muito o que a gente vê com placeholders, tá? Mas esses placeholders, na verdade, que a gente vê é nativo do navegador. O que a float label faz? Como o nome dela diz, ela flutua. Então ela fica agindo como se fosse um placeholder dentro do formulário de vocês, mas na hora que ela for apresentada, que vocês clicarem dentro, ela sobe, ela dá uma experiência bem legal para os usuários. Esse cara aqui, esse item que está logo abaixo do input group, float labels. Dê uma olhada aqui que parece realmente um placeholder, ó. Email address and password, certo? Se eu clicar aqui, o que acontece? Ele sobe. Se eu clicar fora, ele desce. Então ele dá uma experiência legal, porque ele continua sendo uma label, ele tem a semântica de label, mas ele se apresenta para vocês de um jeito interativo. No momento que eu clico dentro do campo, ele faz esse efeito bem interessante para nós, e de certa forma está ocupando menos espaço, digamos assim, né? Poderia usar um placeholder? Poderia, mas o placeholder desaparece quando eu começo a digitar. Aqui, se eu começo a botar Cícero.feijó, ele continua ali, fica uma formatação bem interessante. Tá? Então, o que, que nós vamos fazer aqui? A gente tem o aula 04, eu vou copiar esse cara seguindo a mesma jogada que a gente fez nas outras aulas, tá? Aula 4, hífen 2.html. Vou carregar ele lá no meu live server lá, aula 402, e vou apagar o conteúdo que nós temos aqui dentro do nosso formulário. Dá para usar ali com o input group? Dá, pessoal. Mescla, mistura as coisas. Não tem medo que não vai dar nenhum tipo de problema. Bom,
Então, o que que eu preciso para esse nosso cara? Duas coisas. Eu vou precisar do meu input. Vamos lá, input, dois pontos, text, form. Mantive a nossa tag de form ali. Form control, vamos puxar para cá. Vou trocar aqui só para ficar mais fácil. Aula 4202, tá lá. Também para estar localizado. Isso aqui é um input normal. Aqui embaixo, pessoal, o que que nós vamos ter? Nossa label. Tá? Vou dar um ID para esse cara, então vamos imaginar que esse cara aqui vai ser o meu e-mail. Tá bom? Name, e-mail, ID, e-mail. O ID e o name não tem nada a ver uma coisa com a outra. Usa o que eu quiser. Lembre-se disso, não tem uma necessidade de ser iguais. Label for email, ou seja, para o ID e-mail. E-mail. Aqui. Uma label e um input. Certo? E agora, o que que eu faço nesse cara? Eu faço um wrapper de novo. Eu abraço ele com uma classe chamada form floating. Aqui. E ele vai parar lá dentro do campinho para vocês. Tá? Form floating. É isso que ele está fazendo aqui diretamente para nós. Eu posso ter um placeholder aqui, pessoal? Posso. Placeholder. Endereço. E-mail. Então notem que tem um comportamento um pouco diferenciado, né? O que que a Bootstrap faz? Vou deixar sem placeholder, nossa label, ela já sobe lá para o topo. Ela já fica posicionada lá em cima. Então isso é uma possibilidade. Está ali a label, ela está servindo como label. Está dizendo que é. Tá. Se eu tiver a placeholder aqui dentro, o placeholder não é exibido, tá? Então, vou botar só e-mail aqui, mas quando ele nota que tem um placeholder, ele já coloca para vocês a label como própria placeholder. Então fica uma dica, tá, pessoal? Utiliza a label, se vocês vão usar essa abordagem do form floating para as labels, vocês coloquem a label entendendo que ela vai servir como placeholder também, porque o atributo placeholder do input ele não vai ser mostrado. Ele vai ser ocultado pela Bootstrap. O que vai valer é o que está dentro da label. Bom? Então tá lá, e-mail. Ficou aqui, eu coloco o meu endereço de e-mail. Certo? Então vocês conseguem utilizar essa abordagem aqui junto com as outras que nós vimos anteriormente dos nossos campos de formulário. É bem interessante, dá uma experiência muito legal. Vale só para inputs, logicamente, text areas. Tá? Então se a gente pegar e colocar mais um cara desse daqui aqui, dá um BRzinho aqui para nós. Input type. Tinha ficado no. Vamos lá. Input type password e label for senha. ID senha. Senha. Olha lá. Pode ver que o placeholder aqui está e-mail. Mas por questão de usabilidade, caso tenha alguma ferramenta que esteja agindo e lendo os placeholders, né, alguma pessoa com alguma deficiência visual que não está conseguindo navegar, leitor de tela, eu deixo o meu placeholder bonitinho aqui, sua senha. Tá lá. Ok. Aqui. Nosso. Carinha. Certo? Ok, pessoal. Então tá. O vídeo de hoje é mais curto, é 20 minutinhos só porque a gente vai finalizar essa parte de formulários. Tem mais um conteúdinho extra que eu vou mostrar depois na próxima aula sobre a questão de validações, certo? Que exige um pouco de JavaScript, algumas coisas de classes de CSS, nada que a gente não está acostumado, que a gente viu nas outras aulas, tá bom? Uh, mas logo, logo na próxima aula a gente já vai começar a abordar algumas coisas ali bem legais. Não estou dizendo que essa aqui não é legal, mas umas coisas bem interessantes que é a Bootstrap, uns ads que dá para colocar, plugar dentro da Bootstrap para dar uma experiência mais evoluída ainda, ok?
Certo, pessoal? Uma boa semana para vocês. Obrigado pela visita, obrigado por estarem assistindo os nossos vídeos. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir lá o nosso videozinho, posta comentário, faz pergunta, diz o que que achou, curte se gostou e me procura em qualquer dúvida, tá bom? Um abraço e boa semana para vocês e até a próxima.